Bem-vindos à rubrica Economia Dia a Dia, ao vivo na redação do Expresso e da SIC. Esta semana fica marcada pelas discussões e votações entre o Governo e partidos quanto às propostas de alteração do Orçamento do Estado para 2023. Esta sexta-feira haverá debate de encerramento, seguido de votação global final do Orçamento, que tem a aprovação praticamente garantida, dada a maioria absoluta do Partido Socialista. Um orçamento de estabilidade e compromisso para o Primeiro-Ministro António Costa e irrealista e de alta contenção para a oposição. Para debater o tema tenho comigo João Duque, economista e professor catedrático, e Pedro Brinca, também economista e professor da Universidade Nova de Lisboa. Boa tarde e sejam ambos bem-vindos. Obrigado. Eu começo aqui o nosso debate, a nossa conversa por si, João Duque. Este orçamento bateu um recorde no que diz respeito às propostas de alteração por parte da oposição. Foram cerca de 1.800. Aceitos pelo Governo já foram nestes primeiros 3 dias, porque a última volta de votações está a ser durante a nossa gravação. Já foram 49 aceitos. O debate deste ano, com todas estas... E fomos interrompidos por um golo de Portugal, exatamente também durante a nossa gravação, também faz parte aqui no meio da redação. Mas pronto, todas estas características do Orçamento do Estado deste ano é comparável aos orçamentos dos anos anteriores? Bem, se há um recorde, não é comparável, e porque isto quer dizer que há muitas alterações que são propostas e, portanto, que quer dizer que a oposição não se revê no orçamento e acha que pode fazer melhor e que há muitas e muito diversificadas propostas. Agora, isso não significa que, de facto, a taxa de aprovação dessas propostas seja elevada e, por aquilo que estou a ver, até bastante baixa. Portanto, significa que é um governo que tem uma proposta, é apoiado por um partido e que não está muito aberto a ceder mão daquilo que é a sua proposta e a sua orientação inicial. De maneira que eu não estou convencido de que o resultado final seja muito diferente. Devo dizer que, em relação ao orçamento, de modo geral, eu tenho uma certa antipatia pela sobreexposição e sobre-relevo que se dá ao orçamento quando se comparado com a conta. É muito curioso, eu gosto de frisar isto. Nas empresas, as Assembleias Gerais, onde são tratados a conta do ano anterior e o orçamento do ano subsequente, normalmente a conversa é exatamente ao contrário. Faz-se um grande escrutínio sobre aquilo que foi a execução, porque é que se fizeram determinadas medidas, etc. E olha-se com menos atenção para aquilo que é uma projeção futura. Eu sei que no Governo há uma questão muito importante, que é a autorização que se está a dar, no caso das despesas, mas também nas empresas, para, de uma forma muito restrita, não se poder alterar aquilo que é a fonte da receita e o nível da despesa. Isso é muito importante, para garantir que, de facto, não há um descontrole das contas públicas. Caso contrário, é impossível. Portanto, eu percebo isso, mas, de qualquer das formas, o orçamento é quase que uma... E, aliás, se compararmos depois com a execução, acaba por ser, particularmente ao nível da despesa de investimento, e, portanto, na formação bruta de capital, acaba por ser uma falácia, porque a execução nunca cumpre aquilo que é um projeto de execução. E, portanto, se nós olharmos do ponto de vista daquilo que é mais importante num orçamento, que é em que medida é que vamos condicionar o futuro, e essa condição de futuro vê-se ao nível do investimento, quer dizer, os orçamentos são sempre muito pobres naquilo que é uma discussão muito séria sobre como se aplica e depois como se executa. E, portanto, agora vamos ver medidas que, mais uma vez, vão ser muito focadas, acho eu, ao nível da despesa corrente, tira ali, põe acolá, tira um impostozinho, põe acolê, e, portanto, não há assim uma alteração estrutural, mas também dificilmente poderia haver, particularmente com um partido de maioria absoluta. Exatamente. Pedro Brinca, concorda que este orçamento poderá ser uma falácia e pergunta ainda se destaca alguma proposta ou tema que ficou de fora do orçamento este ano? Bem, bom dia, obrigado. Comentando a questão do irrealismo, há aqui duas dimensões desse irrealismo. Bem, uma primeira tem a ver com o cenário macroeconómico. O Governo tem sido bastante criticado
ter uma visão se calhar demasiado otimista daquilo que aí vem. Em termos de PIB, tem uma previsão de 1,3% do PIB para 2023 e de inflação de cerca de 4%. São previsões algo otimistas, se pensarmos, se compararmos com as previsões da OCDE ou se compararmos com as previsões do FMI. Isso por um lado. E sendo o cenário macroeconómico aquele que depois nos dá algum poder de previsão sobre receita, etc., quer dizer, começamos a perceber um bocadinho, em termos da execução e das metas orçamentais, o que é que pode estar em causa. Mas mesmo sem o cenário macroeconómico ser posto em causa, há vários perigos que já estão neste orçamento, que este orçamento não tem linha de conta e que podem ajudar à derrapagem orçamental. Em primeiro lugar, existe uma poupança estimada pelo Ministério das Finanças em termos de despesa, que é substantiva e que levanta algumas dúvidas relativamente à capacidade de as atingir, porque realmente é muito difícil diminuir despesa e nesse sentido foram levantadas várias dúvidas relativamente ao plano de revisão de despesa que foi feito. Por outro lado, existe aqui um perigo também relativamente às PPPs, não é? Porque os contratos das PPPs têm previstas compensações ou indemnizações que têm a ver com o equilíbrio financeiro de todas estas parcerias e dos contratos. E algumas destas reivindicações podem ter que ser atendidas e, se forem atendidas, lá está, irão honorar a parte da despesa pelo lado do Orçamento de Estado. Outra coisa que não tem linha de conta, por exemplo, é a ativação de boa parte das garantias que foram dadas pelo Estado a muitas, por exemplo, linhas de crédito por altura da pandemia de Covid. Se houver um default de muitos destes contratos, com garantia do Estado, vai ser o Orçamento de Estado que vai ter que responder perante isso e também não há, ou pelo menos não reparei que houvesse no Orçamento de Estado qualquer tipo de provisão constituída para esse efeito. Temos a questão da TAP e do novo banco, não está nada previsto no Orçamento de Estado e pelo que temos visto repetidamente, pode haver a necessidade de haver impactos adicionais. No caso do novo banco, uma eventual utilização do remanescente dos 485 milhões de euros ao abrigo do acordo de capitalização. Para além disso, temos talvez uma previsão demasiado otimista sobre o investimento. O professor João Duque falou aqui da questão do investimento. O investimento é sem dúvida importante. O investimento público em Portugal desde 2010, 2011 não tem sido suficiente sequer para repor ou para manter as infraestruturas que existem, ano após ano, e temos um PRR que é, nas próprias palavras de Mário Centeno, que o disse numa conferência em que estive com ele em fevereiro, se não estou em erro, por outras palavras, não por estas, mas por outras palavras, disse claramente que o PRR servia indiretamente para diminuir o nível de dívida pública. Como? Substituindo investimento público, que não sai do Orçamento de Estado, sai do PRR e por essa via o Governo consegue amortizar a dívida pública. Na medida que o investimento público, que é o grande motor da economia para 2023, segundo as previsões do Orçamento de Estado, que prevê um crescimento de 3,6% do investimento total na economia, que é isso que vai alavancar as previsões de desempenho económico da economia para 2023, o consumo privado, a previsão é 0,7%, consumo público também, o consumo privado prevê-se que baixe bastante por via da subida das taxas de juros, da inflação e do abrandamento económico, mas estas previsões estão muito dependentes da execução do PRR e aquilo que sabemos é que tem havido alguns problemas na execução e no arranque do PRR. Se a execução do PRR derrapar um pouco, também derraparão com certeza muitas destas previsões do investimento. E, por último, para sublinhar, que já vou aqui um pouco longo, é bom lembrar que a subida de taxas de juros, que se prevê que vai acontecer mais uma subida substancial em janeiro e eventualmente outras que lhe seguirão, porque não se prevê que a inflação possa chegar perto dos 2% ainda durante o primeiro semestre de 2023, não estão previstas grandes medidas de apoio, extraordinárias, de apoio às famílias e às empresas que possam decorrer de uma subida ainda maior das taxas de juros. É bom lembrar que as subidas que já se materializaram até agora, em conjugação com a inflação, deixaram uma boa parte das famílias em sérias dificuldades. Lembro também que o orçamento fez uma discriminação que não se percebe entre quem paga uma renda e quem tem um empréstimo à habitação. Quem paga uma renda, a subida das rendas foi limitada pelo Estado e foi prevista uma compensação em orçamento de Estado para os senhorios. No caso dos empréstimos à habitação, do crédito à habitação, não está, porque eu saiba, não está previsto qualquer medida em orçamento de Estado para apoiar essa situação, mas seguramente com os apoios, as subidas que irão vir, duvido que não tenham que ser vistas novos programas de apoio às famílias e questões sociais durante 2023 e que não estão inseridas no Orçamento de Estado.
João Duque, deixa a primeira parte da sua resposta para se quiser comentar algo que Pedro Brinca disse e pergunto-lhe ainda, nós antes de gravar estávamos a falar da opinião da Comissão Europeia quanto ao orçamento do Estado português, porque a Comissão Europeia vê riscos do lado da despesa que podem pressionar o déficit e a dívida em 2023 e é por aqui que vai a minha questão. Sim, em relação ao que disse o meu colega Pedro Brinca, eu não tenho dúvidas que, de facto, as preocupações maiores são em algum irrealismo do cenário económico e essas preocupações vão-se, infelizmente, validando dia a dia, semana a semana que vamos passando. E, infelizmente, os dados da inflação não abrandam, nós acabamos de ter o maior pico e não sei se este é, de facto, o maior pico e, portanto, se vamos começar a abrandar. Os Estados Unidos começaram a dar um sinalzinho de que, afinal, é possível que, vamos ver se não retoma, mas que é possível que tenham já superado o pico. Mas pronto, digamos que a segunda derivada é negativa, aparentemente, mas eu não sei se não muda já outra vez o sinal, e portanto, admitindo que sim, de qualquer das formas, a quebra e a descida daquilo que se está a verificar na área dos preços, da subida dos preços, não vai ser significativa, a meu ver, e portanto, o aspecto que me preocupa mais é um bocadinho esta desconsideração daquilo que são as expectativas macroeconómicas que afetam e que vão afetar profundamente não só a despesa, mas a receita. Quer dizer, não só a despesa que fica fora daquilo que é a expectativa do que vai fazer falta para apoiar as famílias mais carenciadas, mas por outro lado ao nível da arrecadação da receita. E portanto, aquilo que foi muito simpático este ano pode não ser tão simpático o ano que vem. Sim. E portanto, porque pura e simplesmente nós podemos ter uma contração muito grande na capacidade de poder de compra e lembro que os portugueses que estão a fazer face neste momento à sua incapacidade de rendimento disponível, estão a fazer face a essa incapacidade com recurso à poupança, e eu acho que é o que está a acontecer e está a manter de alguma forma o consumo que estamos a ter, isto vai ter um fim, porque as poupanças esgotam-se. Pelo menos as poupanças da maior parte das pessoas com poucos rendimentos que acabam por depois ter feito também muito pouca poupança, naturalmente, e ela acaba rapidamente. E portanto eu estou à espera que aconteça um bocadinho isso, que é uma redução significativa do consumo. E se houver uma redução muito significativa do consumo, nós estamos a falar do maior imposto a ser afetado e, portanto, com um grande problema na receita. Ora bem, e é aqui que digamos que a União Europeia que vê um problema. Qual é o problema? É a incapacidade do orçamento ter flexibilidade para, do lado da despesa, reagir da maneira como está a reagir do lado da receita. Nós não estamos a fazer uma gestão do orçamento para eliminar o chamado déficit estrutural e estamos muito contingentes daquilo que são ciclos de positivos ou negativos que afetam positiva ou negativamente o nosso orçamento. Portanto, eu diria que, reforçando as palavras do Pedro, eu concordo com elas, tenho uma expectativa bem mais pessimista que aquilo que apresenta o Governo e corroboro também aquilo que é a visão e a preocupação da União Europeia quanto àquilo que são as medidas tomadas por Portugal para tentar corrigir aquilo que é um problema de finanças públicas. Nós, de facto, corrigimos de alguma maneira o déficit, pronto, foi muito positivo. Temos um problema de dívida, que é um problema que de alguma maneira se esbate com esta inflação permanente, e isso é positivo, portanto, também aqui temos essa possibilidade de a inflação nos ajudar muito a controlar esse segundo problema, mas na raiz, para termos finanças públicas sãs, temos que cuidar do tal déficit estrutural e da forma como nós devíamos praticar despesa para termos a noção de que, havendo um problema na receita, a despesa não é fortemente afetada. Pegando aqui nas famílias, que é uma das maiores preocupações do Orçamento do Estado, como estávamos a dizer, eu queria ir mais ao pormenor, eu queria ir até às pensões. Pedro Brinca, se lhe puder perguntar, porque foi um tema que aqueceu bastante o Parlamento. A proposta do PCP para a atualização das pensões em 8% do seu valor foi chumbada e foi aprovada a do PS, que permite nova atualização das pensões caso a inflação seja superior àquilo que é previsto. E ainda, ilusão, fraude e trapalhada foi como a oposição caracterizou a decisão do Governo de dar meia pensão em 2 vezes este ano. Qual é que é a sua opinião quanto a este tema?
Não, a minha opinião é a opinião de qualquer pessoa que saiba fazer contas, não é? É óbvio que as pensões seriam, pela lei que estava em vigor, e iriam beneficiar de um aumento muito mais substancial que aquele que se veio a verificar, não é? O que o Governo tentou fazer no pacote de ajuda às famílias foi disponibilizar, antecipar uma parte da pensão para conceder liquidez às famílias, mas ao mesmo tempo limitar esse aumento. Qual é o grande problema aqui? O grande problema aqui é que quando se fizer a revisão através das pensões para 2024, as taxas de crescimento vão incidir sobre uma base mais pequena. Por isso, naturalmente, foi uma diminuição do rendimento dos pensionistas e não uma ajuda, quer dizer, substancial. Quer dizer, é óbvio que aí eu acho que o Governo meteu os pés pelas mãos. Eu nem tenho a certeza se eles tinham noção daquilo que estavam a propor, porque, quer dizer, acho que lhes saiu um bocadinho... foram apanhados na curva, se calhar, vamos dizer assim, porque claramente ficou à vista de toda a gente que isto... Eu, se fosse pensionista, não queria beneficiar desta medida, por exemplo, não é? E nesse aspecto acho que foi bastante prejudicial. Acho que outra coisa, por exemplo, que também foi bastante... Acho que não foi correta, à falta de melhor palavra, foi, por exemplo, a não atualização dos escalões de IRS em 2022. E a atualização dos escalões de IRS para 2023 não tem linha de conta em que em 2022 não houve atualização. Uma não atualização dos escalões de IRS é uma subida de impostos. Não há outra maneira de pôr isto. É uma subida de impostos. As pessoas que estão naqueles escalões e cujos rendimentos não foram atualizados à taxa de inflação, ou cujos escalões não foram atualizados à taxa de inflação, tiveram efetivamente um corte no seu poder de compra. E num ano, 2022, em que quem vive apenas do seu salário teve um efetivo corte no seu poder de compra, quando olhamos para 2023 e percebemos que muito dificilmente não haverá uma repetição em 2023 de uma perda de poder de compra de quem vive exclusivamente do seu salário, percebemos que as pessoas podem estar ansiosas e podem estar algo pessimistas, não é? Relativamente a este estado de coisas. A nível... Diga. Claro. A medida do pagamento excepcional dos 50% de um mês é uma medida que depois tem uma compensação, que eu não vejo muita gente a falar nela, tem uma compensação em 2023. E eu gostava de saber como é que vai ser esta compensação. Isto é, vão aumentar aparentemente a pensão, mas depois não aumentam efetivamente porque já pagaram antecipadamente 50% e vão diluir todo este efeito ao longo do ano? Ou vão chegar a um mês e tiram 50% de um mês? Ainda não foi explicado como é que vai ser feito. Não, é que isto tem impacto e, portanto, quer dizer, onde é que eles vão cortar em 2023 aquilo que anteciparam dar em 2022? Porque aquilo que nos foi dito foi que este pagamento era um pagamento já do aumento de 2023, não é uma coisa extraordinária. Antecipado. Exatamente, foi antecipado. Portanto, a pergunta é, então, se anteciparam, onde é que vão cortar? E isso não está explicado, não é? Presumo que é capaz de ser feita a conta do aumento potencial do que seria os tais 4%, tira um bocadinho em cada mês para as pessoas nem sequer perceberem do corte. Mas, de facto, não vão ser aumentadas na totalidade daquilo que pensariam que iam ser. É preciso também deixar isso claro. Para além do IRS e das pensões, eu queria abordar também mais um tema, que é, apesar de António Costa ter dito que estava a avaliar os chamados vistos-golos, estava a avaliar o fim dos chamados vistos-golos, votou ao lado do PSD e do Chega contra a proposta do PCP que propunha exatamente a sua extinção. Será que o Governo mudou de ideias ou é uma medida que pretende aprovar para um futuro? Pois é possível que o Primeiro-Ministro tenha anunciado, já tivemos outros governos a fazer isto, que é o Primeiro-Ministro anuncia uma coisa, depois vê-se a reação, em função da reação, depois toma-se a medida. E, portanto, é possível que António Costa tenha tirado essa para a discussão pública e depois, em função das reações, tenha, pelo menos o seu partido tenha votado contra. Agora, em boa verdade, a pergunta é se este tipo de vistos é positivo. Este tipo de vistos, enfim, normalmente canaliza investimento para Portugal, desde que o valor mínimo seja elevado. Infelizmente, não afeta muitos portugueses. Infelizmente, porque os portugueses não andam a comprar casas de milhões de euros e, portanto, infelizmente, não. Enfim, traz para Portugal algum dinheiro, ou melhor, transfere
dinheiro da Bolsa de não-residentes para a Bolsa de alguns residentes que ou promovem esses investimentos ou que vendem, que alieram património, mas não mais que isso. E, portanto, do ponto de vista daquilo que pode ser uma grande dinâmica à sociedade portuguesa, não se vê. Infelizmente, depois essas pessoas, muitas delas, quando compram até em termos individuais, depois não residem em Portugal, portanto, também não trazem nada especial, compram os apartamentos, ficam aí, mas, como digo, não tem assim um grande prejuízo. Pior é a discriminação, por exemplo, positiva, para a atração de jovens que não são residentes, eu acho isso muito positivo, mas depois discriminando os residentes, quer dizer, nós estamos com um problema de grande peso de impostos, de grande sobrecarga de impostos, e depois vemos uma discriminação entre aqueles que não são residentes, que vêm para Portugal, eu acho muito bem, ótimo, mas devíamos pensar que os residentes deviam ficar iguais aos não residentes, para ser atrativo para todos, porque quase que vale a pena uma pessoa pensar 2 vezes, sair 4 ou 5 anos e depois voltar. Então volta e já tem benefícios fiscais, porque regressa a Portugal. Isto não faz sentido, não é? E, portanto, esse tipo de medidas é que eu acho que são, a meu ver, prejudiciais, porque, olha, em último caso, desanimam os portugueses. Posso dar só um apontamento? Claro que sim. Para termos uma ideia desta questão dos vistos de gold, estamos a falar de 7 mil milhões de euros desde 2012 até agora, desde que foi criado. 7 mil milhões de euros em que 90% deste investimento vai para o imobiliário, como disse o professor João Duque. É bom lembrar que apenas em 2021 o volume total de casas que foram transacionadas atingiu 28 mil milhões de euros. 7 mil milhões em 10 anos, 28 mil milhões apenas em 2021. Estamos a falar de números muito pequenos. Estamos a falar de 10.322 casas que foram transacionadas. Para termos uma ideia, só em 2021 no mercado português foram transacionadas 165 mil casas. Ou seja, os profetas da desgraça que dizem que isto vai ser o fim de alguns ramos imobiliários, quer dizer, podemos ter ali um mercado muito nicho de algumas casas de segmento de valor acrescentado muito elevado, mas quer dizer, isto não tem qualquer expressão no grosso do mercado imobiliário português. Qual é o grande problema disto? O grande problema disto é que isto muitas vezes serve para quê? Para fazer investimento e colocação de património no estrangeiro, por parte de quem vem para cá, em Portugal, para branquear capitais de origem criminosa, estamos a falar de financiar crime organizado, estamos a falar de fugas a impostos, estamos a falar de um conjunto de problemas, e não é à toa que as forças de segurança são as primeiras a criticar este tipo de situações. Nós estamos a falar de 11.180 investidores que beneficiaram da questão dos vistos gold, mais de 18 mil familiares, porque a questão dos vistos gold inclui também autorizações de residência para familiares, e em última análise estamos a falar da mercantilização de algo que se calhar por princípio não devia ser mercantilizado, que é a cidadania e a residência. O passaporte. Pedro Brinca, João Duque, muito obrigada aos dois por terem estado aqui presentes. Por agora ficamos a aguardar a votação global final do Orçamento do Estado, que está marcada já para esta sexta-feira. A Economia Dia a Dia vai continuar a acompanhar o tema, tal como as restantes plataformas do Expresso.